Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos voltar no tempo, lá para o início dos anos 90, quando a sessão da tarde e o cinema infantil tinham um toque especial, aquele clima mágico, meio sombrio, mas cheio de aventura. E se tem um filme que marcou essa era com fantasia, medo e muitas cenas memoráveis, é Convenção das Bruxas, de 1990. Um filme que virou um clássico da geração que cresceu nos anos 90 e que é amado até hoje. Então bora acompanhar com o Cine Master um resumo completo, cena a cena, de Convenção das Bruxas. O filme começa com um clima misterioso, enquanto ouvimos a voz experiente de Helga, avó do protagonista, interpretada por Maze Etterlin. Ela conta a seu neto Luke, vivido por Jason Fisher, que as bruxas são reais. Não são aquelas caricaturas de contos de fadas, mas criaturas que vivem disfarçadas entre as pessoas comuns. Mas são criaturas cruéis, que odeiam crianças e se dedicam a eliminá-las. A avó começa a descrever as características secretas para identificar uma bruxa. Elas usam luvas o tempo todo, mesmo no verão, porque não têm unhas, mas sim garras. As bruxas são carecas e utilizam perucas, o que lhes causam coceira, por isso vivem se coçando. Seus pés não têm dedos e, portanto, são pés quadrados, por isso as bruxas só usam sapatos de bico quadrado. Suas narinas são um pouco mais largas que o normal, usadas para cheirar crianças, pois elas as consideram imundas. A avó diz que para elas o cheiro de uma criança se assemelha ao cheiro de cocô de cachorro e que caso um garoto veja uma mulher tapar o nariz ao passar por ele, ela talvez seja uma bruxa. As explicações são dadas enquanto Luke escuta fascinado, mas com uma pontinha de medo, começando a criar o clima de fantasia sombria que define o filme. Para ilustrar o perigo, a avó conta uma história chocante de sua infância. Uma amiga desapareceu misteriosamente depois de ser raptada por uma bruxa. Dias depois, a menina reapareceu dentro de uma pintura na casa dos pais. Não se movia, não falava, mas todos conseguiam vê-la presa no quadro, olhando tristemente para fora. Ao longo dos anos, a menina mudava de posição dentro da pintura, até envelhecer e desaparecer para sempre. A cena serve como aviso. O mal das bruxas é real e cruel. Essa passagem ajuda a criar um tom sombrio e que aguça a imaginação de quem está assistindo. Pouco tempo depois, Luke sofre um trauma. Seus pais morrem em um acidente de carro. A avó Helga se torna sua única responsável. Ela muda para a casa dos pais do menino e passa a criá-lo com carinho, enquanto continuam conversando sobre bruxas e preparando-se para a vida juntos. A avó dá a ele de aniversário 2 ratinhos de estimação e Luke passa então a ter uma enorme paixão e sintonia com os bichinhos. As cenas mostram a rotina tranquila entre avó e neto, mas o filme planta sinais de que algo sinistro se aproxima. Helga então começa a apresentar problemas de saúde, especialmente diabetes, e, após uma crise, o médico recomenda descanso imediato. Para se recuperar, ela decide passar uma temporada em um hotel à beira-mar. O hotel é luxuoso, mas tem aquele ar europeu tradicional dos anos 80 e 90, elegante, silencioso, quase melancólico. Ao chegarem, Luke logo percebe que o gerente, vivido por Rowan Atkinson, o eterno Mr. Bean, é antipático e que alguns hóspedes têm comportamentos bem estranhos. Entre eles, um grupo de mulheres excêntricas parece estar sempre se reunindo em segredo. Luke também conhece Bruno Jenkins, um garoto comilão, filho de pais ricos e mimados. Bruno só pensa em comida, especialmente chocolate, e rapidamente revela isso ao protagonista. Em certo momento, Helga encontra uma mulher no hotel que afirma conhecer de algum lugar, mas não consegue lembrar de onde. Luke, procurando um lugar tranquilo para treinar seus ratos, entra em um salão grande vazio do hotel. Ele monta seus brinquedos, mas de repente, ouve passos. Sem ter tempo de sair, esconde-se atrás de um biombo. O salão é então invadido por dezenas e dezenas de mulheres, lideradas por uma figura imponente, a suposta presidente da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Crianças,
Um nome falso, criado para ocultar sua verdadeira intenção. O grupo tranca as portas e começa a reunião. Pouco depois, ocorre um dos momentos mais icônicos do filme. A líder, revelada como a grande rainha das bruxas, interpretada de forma memorável por Anjelica Huston, ordena que todas tirem as suas máscaras. Perucas, luvas, sapatos, maquiagem. Em uma das sequências mais lembradas do cinema fantástico dos anos 90, as bruxas revelam suas verdadeiras aparências horrendas. Rostos deformados, narizes grandes, pele borrada, dentes afiados. Luke assiste a tudo escondido, apavorado, mas sem conseguir desviar os olhos. A grande rainha explica que odeia crianças mais do que qualquer outra coisa no mundo. O plano é simples e diabólico. Acabar com todas as crianças da Inglaterra usando uma poção chamada Fórmula 86. É uma poção que transforma crianças em ratos, alguns minutos após o seu ingerido. O plano é perfeito, já que ninguém suspeitaria que ratos em escolas e ruas são, na verdade, crianças transformadas. A grande rainha diz que já testou a poção e que convidou uma criança para demonstrar. É Bruno Jenkins. Bruno aparece no palco dizendo que veio atrás do chocolate prometido, e assim que o ingere, começa a se sentir estranho. Aos olhos das bruxas, ele se contorce, diminui, sua roupa cai no chão e ele se transforma em um rato na frente de todas. A plateia de bruxas vibra em um êxtase maligno. Luke fica horrorizado, mas agora entende que precisa fugir. Enquanto tenta escapar, ele é farejado. Ele consegue escapar por um instante, mas então pouco depois é capturado. As bruxas o cercam, seguram firme e a grande rainha pessoalmente joga a poção na boca dele. Ele tenta resistir, mas a transformação é inevitável. Ele vê seus pelos, se encolhe, derruba as roupas e ele se vê como um ratinho, pequeno, mas ainda plenamente consciente de quem é. É uma das cenas mais chocantes do filme. Agora, como ratinho, Luke precisa driblar pés, vassouras, gatos e funcionárias do hotel. Ele se une ao agora também ratinho Bruno, e é então que a jornada de ambos se inicia. Eles finalmente encontram o quarto da avó. Ao ouvir o Luke, percebe o que de fato aconteceu com seu neto. Helga abraça o neto e promete ajudá-lo. A relação entre os dois se fortalece ainda mais. Luke explica tudo o que viu, dizendo que as bruxas, saindo do hotel, vão começar a dar a poção para as crianças. É então que Luke bola um plano de invadir o quarto da bruxa e roubar a poção e usá-la contra as bruxas. Luke então invade o quarto da bruxa. O ratinho é pequeno e ágil. Ele se esconde embaixo da cama, desvia dos sapatos, pula cordões e sobe por caixas até alcançar o frasco. Quase é pego várias vezes, especialmente pelo gato preto da bruxa. Mas ele consegue pegar o frasco, escapar e voltar até a avó. No restaurante do hotel, as bruxas se reúnem para um jantar chique. A avó finge naturalidade, enquanto Luke se infiltra na cozinha. Ele consegue jogar todo o frasco da poção na sopa das bruxas, enquanto cozinheiros e garçons ficam ocupados demais para perceber o ratinho. A tensão aumenta enquanto vemos as bruxas servindo seus pratos, sem saber o destino que as espera. De volta ao salão, as bruxas comem animadamente sua sopa favorita. Minutos depois, começam a sentir coceiras, dores, espasmos e então a transformação começa. Uma a uma, elas se contorcem e viram ratos, em uma cena caótica, engraçada e um pouco grotesca. A grande rainha tenta resistir, mas é tarde demais. Também se transforma. O hotel vira um pandemônio. Funcionários se desesperam tentando matar os ratos. Hóspedes gritam, mesas caem, é o fim da convenção. De todas as bruxas, apenas uma sobrevive. Uma que havia sido excluída pelo grupo. Com o plano concluído, Helga e Luke voltam para casa e Bruno é levado por seus pais, ainda incrédulos que o filho agora é um rato. Mesmo sendo um rato, Luke se adapta rapidamente, usando pequenas rampas e equipamentos improvisados. Ele continua convivendo normalmente com a avó. Luke roubou um caderno de anotações, com o endereço de todas as bruxas da América. Ele propõe que a avó
e Luke devem ir atrás das bruxas e evitar que eles façam algum mal a outras crianças. Em um momento inesperado, uma das bruxas, a que havia sido abandonada pelo grupo, aparece em um carro em frente à casa. Ela, arrependida, usa magia para transformar Luke de volta ao humano. Além disso, ela devolve os ratinhos de Luke que haviam ficado no hotel. É uma cena emocionante, com Luke recuperando seu corpo e abraçando a avó com alívio e felicidade. A bruxa boa vai embora, e Helga comemora a nova chance do neto. E assim se conclui Convenção das Bruxas, um clássico que mistura medo, fantasia e um toque de humor, deixando uma marca profunda no imaginário de quem cresceu nos anos 90. Se você curtiu relembrar essa história comigo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também via esse filme escondido. E comenta aqui embaixo qual cena te marcou mais. Se inscreva no canal e deixa aí também sugestão para novos vídeos.